Vamos lá. O que é o Human Guide? O Human Guide é um teste psicológico. Então, a primeira coisa é saber que existe muita diferença entre uma avaliação psicológica e um teste psicológico. Uma avaliação, ela engloba uma série de testes, uma série de informações, e ela geralmente tem um determinado fim, um objetivo específico. O teste psicológico, ele pode ser usado para fins, por exemplo, de seleção, ele pode ser usado para terapia e ele pode ser usado para fins de autoconhecimento. No caso do Human Guide, por que esse teste em si ele me causa tanta empolgação? Porque, em primeiro lugar, ele é o único teste motivacional que existe, que seja aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. E ele é um teste voltado para as organizações. Então, ele é um teste psicológico e motivacional. Por que ele é um teste motivacional? Porque ele vai atrás do que motiva o indivíduo a ser o que ele é, a fazer o que ele é, a ter as escolhas que ele tem. E por que você diz assim, então, por que eu preciso saber o que eu quero, se eu já sei o que eu quero? Não sabe. Aí é que tá. Então, esse teste, ele me surpreendeu em primeiro lugar por causa disso, porque quando eu li esse teste, eu já tinha feito um monte de psicoteste na minha vida, já tinha feito assessment, já tinha feito teste de inteligência, já tinha feito todos os tipos de teste, e nenhum deles tinha me dado nenhum tipo de surpresa. Porque, de certa forma, é claro, você responde o assessment, por exemplo, você responde baseado nos seus comportamentos de entrega. Então, o que é que você costuma fazer em relação ao planejamento, em relação à liderança, em relação ao controle de tempo, organização? Então, comunicação, uma série de competências. Quando você responde seu assessment, você responde baseado naquilo que você já fez. Então, a pessoa pega um resultado de assessment, às vezes, e diz assim, bom, não tem novidade nenhuma para mim aqui. Isso aqui é o que eu sei, o que eu sou. E ali, aquele assessment só vai dar a ela o nível de prontidão de cada competência. O teste psicológico, não. O teste psicológico vai lhe dizer, e principalmente esse, quais são as suas motivações inconscientes. Porque, assim, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele não funciona como a gente imagina no sentido da tomada de decisão, sabe? Porque, de certa forma, a gente tem, vamos dizer, o nosso inconsciente, que é, vamos dizer, ele representa 95% das nossas decisões. Só 5% das nossas decisões, elas estão ali naquela camada do consciente. Então, assim, vou te passar um exemplo bem primário, tá? Então, por exemplo, você está no mar e aparece um tubarão. Seu cérebro vai dizer, fuja, corra, você vai desmaiar, qualquer coisa vai acontecer. Mas o seu cérebro mais antigo, a parte do seu cérebro mais remota, vai dizer, fuja, vai ter medo. Então, nossos processos mentais, eles são regidos de uma forma que nós não temos, de certa forma, muito conhecimento sobre eles. Então, quando você pega um teste como o Human Guide, que é baseado nas suas motivações inconscientes, você começa a entender o porquê de você fazer certas coisas que você faz. Entende? Porque ele lhe traz aspectos do inconsciente. Só para você ter uma ideia, esse teste, ele é baseado na teoria de Sonze. Esse cara, ele era um psicanalista e ele trabalhava com esse teste da seguinte forma. Esse teste é oriundo da teoria do destino de Sonze. Ele pegava pessoas que estavam em penitenciárias ou pessoas que estavam, vamos dizer, trancadas em hospitais psiquiátricos e pediam para essas pessoas fazerem um teste exclusivamente com rostos. E aí essas pessoas diziam o que é que elas sentiam.
E ele começou a perceber que existia um padrão para determinados tipos de rosto, o que é que aqueles rostos despertavam em algumas pessoas. E aí ele começou a criar uma teoria. Essa teoria, ela é extremamente controversa, mas ela é usada até hoje e foi ela que foi adaptada para o teste do Human Guide. Então, o teste do Human Guide, ele é um teste que não tem respostas certas ou erradas, o método disso é ipsoativo, ou seja, você não tem a chance de dizer isso é socialmente aceito, isso não é socialmente aceito. Todas as respostas são socialmente aceitas. Então você vai responder aquilo que realmente tem a ver com você. Quando você termina de fazer o teste, quando você termina de responder o teste, o que você tem ali é um perfil de tudo que te motiva. No seu e ele tem 8 pilares de comunicação, de como é que você interage com os outros e te diz por que você faz o que é que você faz. Então ele é um teste muito importante antes de você começar qualquer processo na vida, seja de recolocação, seja de promoção, mudança de trajetória, de carreira, se você está assumindo uma liderança, porque ele te mostra como é que você interage com equipes e principalmente ele te mostra o que te faz feliz, porque é um teste motivacional, entendeu? Não tem certo ou errado. Muito melhor do que